7 minutos. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos que estão ouvindo a 94,5. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Alex. Para mim é um prazer muito grande de estar mais uma vez aqui no estúdio dessa rádio, para juntos se alegrarmos na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. O irmão Cláudio vai estar fazendo uma oração, trazendo algum comentário da palavra, e logo após estaremos ouvindo uma mensagem poderosa com o pastor Antônio Carlos. Senhor nosso Deus, Deus de misericórdia, neste momento nós colocamos na sua presença, Pai, e pedimos que o Senhor, neste momento, fala em cada coração, que o Senhor possa, através da sua misericórdia e bondade, que o Senhor possa falar a cada ouvinte, meu Pai, o Senhor possa falar no coração e na vida de cada um de nós, nesta noite, que nós possamos adquirir mais de Ti, ó Deus, nesta noite, que nós venhamos desvaziar de nós mesmos, que nós possamos ser preenchidos de Ti, que o Senhor faça morada em nosso coração, no nosso ser, nos corações de cada um dos ouvintes, que eles possam regozijar da Sua presença, onde estiver. Se tiver algum triste, que seja alegrado pela Sua presença. Se tiver algum enfermo, que seja curado neste momento, ó Pai, através da Sua programação e através da Sua misericórdia. Visite cada um, ó Pai, neste momento, aqueles que estão sedentes, aqueles que estão tristes e angustiados, que seja aliviado pelo poder da Sua palavra, que o Senhor possa resgatar a cada um, Pai. Eu peço e desde já agradeço, porque sei que o Senhor é poderoso o suficiente para transformar vidas nesta noite, ó Deus. Amém, amém, graças a Deus. Boa noite a cada um dos ouvintes. Nós estamos mais esta noite aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Eu espero que a paz do Senhor reine no seu lar, na sua vida, que Deus possa abençoar grandiosamente a cada um. Vocês que já estão aquecidos já com a programação que teve agora há pouco do irmão Carlinhos, né? Do irmão Paulinho e o Tom, então que vocês possam continuar ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não muda, é a mesma. Nós sabemos que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Então fica atento à palavra do Senhor, porque o Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, está brandando com a sua voz, para que você ouça a sua voz e possa seguir, porque Ele está batendo na porta. Se você abrir o seu coração, aí você vai se alegrar, porque Ele vai habitar dentro do seu coração e vai te conduzir na presença dEle. Deus abençoe cada um, que você tenha um pouco de paciência e continue ouvindo a palavra do Senhor, a qual nesta noite o Senhor tem para conosco.
quero deixar um versículo para os ouvintes, e logo após nós vamos estar já ouvindo o pastor Antônio Carlos. Em Samuel capítulo 1 e o verso 3, Samuel capítulo 3 e o verso 15, que diz assim: E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Glória a Deus. Palavras a qual nós temos ouvido muito ser citada. Sabemos que o Senhor, Ele vem trabalhando com o povo, com os homens, escolhendo homens para estar à frente da sua palavra, homens escolhidos por Deus. E Samuel, nós vemos que foi um homem especial na mão do Senhor. Portanto, Deus então constituiu, o próprio Deus constituiu ele para que ele fosse profeta em Israel. E nós vemos que ele, ainda menino, ouvindo a voz de Deus sem entender, porque ninguém o tinha ensinado a ouvir a voz de Deus, ele ia até Eli, apresentava a Eli, Eli mandava que ele voltasse a deitar, porque ele não tinha o chamado. Por 3 vezes ele levantou a ouvir a voz de Deus, pensava ele que era o seu senhor, o Eli, que se chamava, por ele ser menino e não entender as palavras do Senhor. Mas na 4ª vez, após o Eli ter ensinado que ele apresentasse diante de Deus, então ele se pôs diante de Deus e disse: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor falara com ele, mas como nós lemos aqui a leitura, ele então levanta de manhã e abre a porta ali e teme em falar com Eli o que tinha sucedido, o que Deus tinha falado com ele. Mas Eli, conhecendo a Deus, Eli colocou ele de frente e disse: Não esconde nada do que tem visto, que o Senhor tem te falado. E ele falou tudo o que precisava a Eli. Por que Deus deixou de falar com Eli para falar com Samuel? Porque se nós que sabemos essa passagem, nós vemos que Eli, ele não estava mais fazendo a vontade de Deus. Eli já estava fora dos estatutos de Deus, estava acobertando algumas coisas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor então precisava de usar outro homem em lugar de Eli, porque Eli não era mais digno de se apresentar diante da presença de Deus. Uma que ele estava velho, estava cego e não estava mais dando ouvido à palavra do Senhor, dando ouvido aos mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor não estava mais em Eli. E nós vemos então, por causa dessa falha de Eli, nós vemos que Israel estava sendo perseguido e derrotado pelos filisteus. E uma dessas ocasiões, depois da visão de Samuel, nós vemos que 2.000 homens de Israel foram mortos na batalha. E nós vemos também que eles lutaram porque eles estavam sem a arca, mas eles trouxeram a arca de volta para Israel. Mas sabendo os filisteus que eles tinham buscado a arca, que a arca estava com eles, os filisteus temeram muito e quiseram pegar de volta aquela arca e lutaram e como de fato tomaram a arca. Mas o que eu quero dizer nesta noite para vocês é que através de uma falha de um líder, toda a nação ficava no prejuízo. Nós vemos que Deus trabalhava com Israel, mas por causa de uma falha por causa de um pecado encoberto, toda aquela comunidade estava indo à ruína.
E Deus então levanta Samuel. E nós vemos que depois de ter várias batalhas ali perdidas, depois foi 30 mil homens que foram mortos dos Israel através de outra batalha que eles tiveram. Ainda por cima os 2 filhos de Eli, que também estavam em pecado, morreram naquela batalha. Então Deus levanta Samuel. Às vezes você está passando por situações difíceis, está triste, angustiado, e você entra às vezes na sua igreja, no templo onde você congrega, e você observa, e você vê que aquele povo que está do seu lado talvez não está pronto para uma batalha espiritual. E às vezes você se encontra angustiado e não fica sem saber o que fazer, para onde ir. Mas eu te digo nesta noite que a única saída para você nesta noite é a palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós temos que congregar na palavra do Senhor. A nossa vida está voltada para a palavra do Senhor. E o Senhor é o nosso rei, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós não temos que buscar nada e nem homem para nos guiar, mas ser guiado por Deus. E Deus, através de Samuel, ele falava ao povo. Não que Samuel era um líder, que Samuel era o cabeça do povo, porque a cabeça do povo era Deus. Nós vemos então que a hora que eles levaram aquela arca, todos os irmãos já conhecem essa história, aqueles deuses daqueles filisteus ali foram à ruína, arrancaram os seus pés e seus braços, ficaram somente os troncos. E eles temeram a arca de Deus, porque sabia que Deus era um Deus de amor, mas também era um Deus, um fogo consumidor, porque ele foi no Egito e através das suas pragas deixaram na história registrado o que Deus pode fazer. Deus pode salvar, mas também pode destruir uma nação. E nós vemos que então, quando Samuel ali fez com que aquele povo voltasse à presença de Deus, voltasse a servir a Deus, pediram que eles jogassem todos os ídolos fora, porque a arca de Deus seria trazida de volta para Israel. E aquele povo então destruíram os seus deuses e começaram a adorar o Deus único. E Samuel então, ao buscar a arca, fazer um altar a Deus, ficou-se sabendo que os filisteus vinham a pelejar contra eles novamente. Samuel, ainda moço, ele pega um bezerro ainda amamentando e faz o sacrifício a Deus e prostra diante de Deus. E ao chegar aqueles filisteus para pelejar contra eles, Samuel estava na presença de Deus juntamente com aquele povo, porque aquele povo ouviu a sua voz. E conforme a palavra do Senhor fala, aqueles filisteus naquele momento foram derrotados, porque Deus mandou um grande trovão, e eles saíram a pelejar atrás dos filisteus, porque Deus era com eles naquele momento. Deus era com ele. E a palavra do Senhor fala que a partir daquele momento houve paz em Israel, e eles então restituiu todas as terras que foram perdidas. Eles conseguiu restituir novamente, porque eles estavam crendo num Deus que podia todas as coisas. E a prova diz que eles viam que não podia lutar contra os filisteus, mas ao orar, ao consagrar as suas vidas, Deus pelejou por eles. E Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós vemos que o Senhor, Ele quer ajudar o povo, Ele quer trabalhar na vida, quer trabalhar nas nossas vidas. Mas ao invés de nós crermos em Deus, nós colocamos homens na frente e cremos no homem. Nós queremos ser dirigidos por líder e deixamos a vontade de Deus de lado. E nós vemos então Samuel, ao ficar velho, ele colocou os seus filhos para também ser ali sacerdote e ser também profeta ali para julgar a causa de Israel. Mas aqueles filhos, eles aceitavam subordinagem, ele era subornado pelo povo, e Deus não agradava disso.
como até nos dias de hoje. Às vezes os líderes é subordinado por política, por alguma coisa, por alguns milionários, alguns que têm dinheiro, suborda, e por causa disso o povo perece. Por causa disso Deus se afasta, a presença de Deus não há mais, e prova disso que não se fala mais em batismo com o Espírito Santo, porque Deus se afastou do movimento, Deus se afastou da confusão. E o que aconteceu com aquele povo? Que os filhos de Samuel também estavam da mesma forma que estava Eli e os seus filhos no passado. E aquele povo então prostra diante de Samuel e pede um rei. Eles querem um rei. E Samuel entristeceu muito. Samuel entristeceu muito de ouvir isso. Mas Deus fala para Samuel: eu não te rejeitar, Samuel, mas rejeitasse a mim. Quando nós pedimos um líder para a nossa vida espiritual, nós estamos rejeitando a Deus. Mas Deus nessa noite está te alertando: volta para a palavra do Senhor, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos neste momento ouvir o pastor Antônio Carlos com a palavra, e nós estaremos aqui na presença de Deus para ouvir o que Deus tem para conosco. Fica ligado que o Senhor continuará falando aos corações. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o escarcéu, é mais sublime além. Está iniciando mais uma programação, A Voz da Mensagem, e o desejo sincero de meu coração é que Deus vos abençoe através da poderosa Palavra de Deus. Desejo ler as Escrituras Sagradas que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Senhor Deus,
a sua palavra, ela foi lida. E agora eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa vir e assim tomar a sua palavra, vivificando a sua palavra, e que ela possa ter um bom direcionamento para ir de encontro com a necessidade de cada um. Senhor Deus, este é o pedido de meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o louvor e logo após estaremos regressando para a meditação na palavra de Deus. Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que o dilúvio tudo acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou, mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes. Ouvintes, nós podemos ver o profeta Isaías trazendo uma repreensão à igreja do Antigo Testamento, chamando os seus líderes de príncipes de Sodoma e Gomorra. Todos sabem que Sodoma e Gomorra foram cidades famosas pela devassidão e iniquidade. O povo de Deus havia se corrompido ao ponto de Deus não mais ter qualquer prazer em receber o culto e a adoração deles. Infelizmente, esse quadro de corrupção e decadência moral e espiritual pode ser visto nestes dias em que estamos vivendo. As mesmas coisas estão sucedendo hoje. As pessoas tentam se ajuntar nesta demente vida social. E realmente, a chamada vida social de hoje é uma vida demente.
é um mundo neurótico. E nesta vida social, que é uma vida demente, as pessoas têm chegado a um ponto em que elas socializam pequenas panelinhas e elas entram ali e pensam: nós somos melhores do que o outro grupo. Agora, isto é simplesmente desta forma. E quando olhamos também para o lado moral das pessoas, ora, a palavra moral não é mais reconhecida. As pessoas não conhecem mais o significado da palavra moral, porque a palavra moral tem fugido das pessoas. Agora nós podemos entender que Satanás é muito sutil, e ele faz isto tão fácil, ele coloca isto tão fácil diante das pessoas, e ele tem suficiente tempo para fazer isto, porque ele corre um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a primeira coisa que você pode observar, as pessoas estão simplesmente movendo para isto gradualmente. Estão se movendo gradualmente para as coisas sutis que Satanás coloca diante delas. Olha, ouvintes, o que teria acontecido com uma mulher há várias décadas atrás, se ela saísse andando pela rua como ela está fazendo hoje, na forma de striptease? O que aconteceria com ela se há várias décadas passadas ela saísse com certos tipos de roupa como ela está saindo hoje? Eles a colocariam na cadeia, ela seria presa. Veja, se isto era errado então, é errado agora. Se aquilo foi errado há décadas passadas, é errado agora também. Porque pecado é o mesmo onde quer que seja, em qualquer lugar. E Deus, Ele odeia o pecado. Se Deus odeia o pecado, Deus é um Deus imutável. Deus, Ele não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus não muda. E se Deus tratou o pecado de uma forma séria quando ele surgiu, sem dúvida alguma Deus continuará tratando com ele da mesma forma hoje. Mas a chamada vida social, ela está cada vez mais entrando para uma vida neurótica, para uma vida demente. E quando nós falamos também da decadência espiritual, nós podemos notar que as igrejas têm entrado na mesma coisa, na chamada vida social de hoje. Eles trouxeram isto para dentro da igreja, sua vida social e sua política e suas outras coisas, até que deixaram a igreja tão confusa que não sabem o que fazer. Eles trouxeram a política para dentro da igreja. Eles trouxeram também a vida social, a chamada vida social na igreja, suas atividades sociais. Veja, bingos e jogos de azar, seja o que for que eles chamam estas coisas, e também estes jantares e danças e assim por diante na casa do Senhor, isto é uma pena. Mas eles dizem, aquilo é na dependência anexa,
é na dependência anexa. Recordem, foi também na dependência anexa que Jesus bateu nos mercadores, colocando-os para fora com suas mercadorias e disse: está escrito, a casa de meu pai foi feita casa de oração, e vocês têm feito dela covis de ladrões. Vê, está errado. Não me importa onde esteja isto. A igreja não é tanto o edifício, é o povo dentro do edifício. E se aquelas pessoas estão usando isto, ora, está errado. E eles trouxeram aquela prática. Agora veja o que a socialização da igreja tem se convertido. Como conhecer a igreja verdadeira? Se a igreja é verdadeira, primeira coisa, ela terá o mesmo espírito e palavras e atos de poder que eles tinham no Pentecostes. Se ela é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo espírito, terá a mesma palavra e terá os mesmos atos de poder que eles tinham no Pentecostes. Ela será uma igreja pentecostal. Deus estará no meio dela e ela será uma igreja inorganizada. Não será uma organização, não será um sistema feito, fabricado. Mas a igreja moderna tem se compatibilizado com o pecado. Por esta razão, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, Deus a chama de desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E Deus também diz: unja os olhos com colírio para que vejas. Agora, se a admoestação de Deus para com a igreja moderna destes últimos dias é para que ela ungisse os seus olhos com colírio, então mostra que há uma cegueira espiritual que tem se acentuado no meio do povo. Por esta razão, o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 6, ele fala que Sodoma e Gomorra foram colocadas de exemplo para os que vivessem impiamente. Quais são os personagens que nós podemos ver lá nos dias de Sodoma e Gomorra? Abraão e também Ló. Abraão foi um tipo da noiva e Ló um tipo da igreja moderna. Após a separação de Abraão e Ló, Ló foi para as campinas verdejantes de Sodoma, porque ele viu que aquele lugar era aprazível para poder criar as suas ovelhas. Ele usou a visão natural. Ele usou a visão natural, algo que pudesse trazer uma satisfação para a matéria. Mas Abraão ficou com a segunda escolha. E a segunda escolha, segundo a visão natural, não é uma boa escolha.
porque Abraão estava passando por um tempo muito difícil, porque muitas das vezes a segunda escolha não traz bons tempos para a pessoa. E Abraão, com a segunda escolha, estava passando por um tempo difícil, enquanto que Ló estava passando muito fácil, mas vagando no pecado, fazendo parte dos acontecimentos iníquos, corrompidos de Sodoma e Gomorra. Ló se tornou parte do mundo chamado Sodoma e Gomorra. Ló estava ali em Sodoma entre o pecado, e ele estava se mesclando com a imundícia. Lembrando novamente, ouvintes, que Ló é um tipo da igreja moderna dos dias de hoje. Ló é um tipo da igreja moderna dos dias de hoje. Agora você veja, ele estava se mesclando, se misturando com a imundícia de Sodoma e Gomorra. Mas nós podemos ver nas Escrituras Sagradas uma mulher chamada Ruth. Ruth, ela saiu das terras de Moabe e ela foi com Noemi para Israel. E a decisão que Ruth ela fez em seguir Noemi fez com que ela mudou todo o seu costume pagão. O costume pagão que ela tinha, sendo ela uma moabita, aquilo foi mudado quando ela tomou a decisão de seguir Noemi. Agora você veja, aí está o exemplo da igreja verdadeira. A igreja, após fazer sua decisão, se realmente ela quer tomar os caminhos de Cristo, o caminho dos poucos desprezados do Senhor, se ela realmente tem feito esta decisão, ela precisa servir a Deus de acordo com o seu diagrama, de acordo com a sua fotocópia azul. O que é isto? É a sua palavra. Porque diz as Sagradas Escrituras em São Mateus, capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E se a igreja faz parte da palavra, ela também não passará. Ela não passará. Ela permanecerá assim como a palavra de Deus permanece. Por isso passará os céus e a terra, passará o sistema dos homens, passará o sistema político corrompido, passará a ordem social que é neurótica e demente. Mas se a igreja está posicionada na palavra, ela não passará, porque ela está caminhando sob uma promessa de vida eterna. Nos diz a Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 2, versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que o profeta Isaías, ele veio trazendo esta repreensão, porque eles estavam se assemelhando a Sodoma e a Gomorra devido à liderança rebelde que estava sobre eles. Agora, quando nós falamos em Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que se pensa é no espírito maligno da homossexualidade.
Mas Sodoma e Gomorra, segundo as Escrituras Sagradas, não quer dizer somente isto. Porque quando Isaías estava falando aos príncipes de Sodoma e Gomorra, ele não estava se referindo a isto somente. Por isso você pode observar Isaías capítulo 1, versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes. Os mesmos príncipes de Sodoma e Gomorra, conforme nós acabamos de ler. Agora aqui Isaías continua dizendo neste versículo 23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles amam as peitas. Esta palavra peitas, ela está se relacionando ou se relaciona com o soborno. Os seus príncipes e companheiros de ladrões, cada um deles amam o suborno e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas, mas eles querem se enriquecer. Os líderes da igreja moderna, a qual tem se compatibilizado com o pecado, o que eles querem é somente se enriquecer, é somente adquirir mais e mais propriedades, fazendas, adquirir os últimos lançamentos de automóveis, e não se contentam com os nacionais e vão buscar os importados. Por esta razão, o apóstolo São Paulo, sendo um profeta e conhecendo acerca destas coisas, ele disse para o seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta aos Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. É a palavra de advertência, é a palavra de Deus. E é isso que acontece com os príncipes de Sodoma. É isso que acontece com a corrupção também, agora no lado espiritual. A decadência moral já foi, já não existe mais moral nas pessoas, e agora esta ferrugem satânica está indo para o lado espiritual. Mas Deus tem chamado um povo para fora desta confusão. Deus tem tirado os eleitos para fora destas coisas, porque há uma promessa de que uma igreja, de que uma noiva será tirado num destes dias para poder morar com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias, glória a Deus. Bem, irmãos, acabamos de ouvir a mensagem com o pastor Carlinho. O pastor Carlinho tem sido uma bênção na nossa vida. Ele é de Campinas e toda segunda-feira
Ele está aqui em Piracicaba, fazendo companheirismo conosco. Toda segunda-feira ele está aqui em Piracicaba. Glória a Deus, aleluia. Quero estar passando, agradecendo também a alguns irmãos, né? O irmão Daniel Munhoz, o irmão José Carlos, os irmãos da mensagem ali em Godual, Santa Terezinha. Que Deus vos abençoe grandemente. Deus abençoe poderosamente nossos irmãos. Deus abençoe minha esposa, meus filhos, todos que estão também aí ligados no 94,5 Rádio Gospel de Piracicaba. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, amém? O irmão Cláudio vai estar passando alguns sites para você estar entrando em contato conosco. 21 horas e 55 minutos. Graças a Deus, o Senhor até aqui tem nos ajudado. Infelizmente, nós estamos chegando mais no final dessa programação. Não dá tempo de a gente expressar a bondade de Deus nas nossas vidas, porque o horário é curto. Mas o pouco que nós conseguimos, nós esforçamos em ajudar os nossos queridos ouvintes. E para você que queira acompanhar mais a mensagem, pode estar acessando www.feperfeita.org.br, que é 24 horas, então você pode estar acessando. Neste momento que nós estamos chegando no final, eu gostaria de pedir a Deus ao favor da vida de cada um dos ouvintes com uma oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós estamos finalizando mais essa programação e damos graças a Ti, porque só o Senhor pode fazer essas coisas. E que o Senhor entre em cada lar neste momento, ó Deus, trabalhando de forma especial em cada vida, e que cada ouvinte seja tomado pela Sua palavra e não pelo maligno, ó Pai, mas tomado pela Sua palavra para entender que o Senhor está alertando a sua vida nesses últimos dias nessa terra. Ó Pai querido e santo, abençoa cada um neste momento e cura-os pela autoridade do Teu Espírito, que todos seja curado e liberto no nome do Senhor. Dá um sono tranquilo e que a Sua paz possa conduzir alguns que estão em viagem e possa também dar um sono tranquilo. Que você tenha a paz do Senhor na sua vida, meu querido, em nome do Senhor Jesus. E amanhã nós estaremos de volta juntamente para que nós possamos fazer algo que possa agradar ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Horas e 58 minutos.